Quem é de boa noite, quem é de boa madrugada, boa madrugada. Quem é de oi é oi. E aí, como tá todo mundo? Nem preciso falar mais para ficar ligando câmera, né? Todo mundo já liga, todo mundo já fica feliz, que coisa boa. Só na hora que a gente começa a falar, às vezes algumas câmeras vão sendo desligadas, né? E aí, pessoal, muita luz, muita paz no caminho de todos. É uma bênção a gente estar aqui novamente juntos. É uma bênção. Só isso basta. Eu não sei se a maioria de vocês estava no nosso último encontro. A gente brincou com bastante músicas no encontro de satsang que teve domingo. Amanhã vai ter outro de tarde e domingo vai ter outro de noite. Só acompanhar lá pelo nosso Instagram, tá tudo bonitinho. E queria mostrar para vocês também uma outra música para a gente fazer uma meditação agora, antes da gente começar, só para que a gente desça, né? Porque a gente vai voando, 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 esquece de descer, né? O legal de tudo que a gente realiza é puxar você de volta para o planeta, porque se você está aqui tem um propósito. Você sabe o seu propósito? Não? Sim? Talvez? Tá perdendo tempo na vida? Ah, pessoal. Vamos lá. Vou colocar uma musiquinha só pra gente dar uma relaxada. Não precisa fazer nada especial, só escutar. Seja bem-vindo. Entre sem bater. Deixa eu. E aí, pessoal? Vocês já viram a Sandy cantando isso? Caiu no meu colo hoje. Não é louco como é que as coisas acontecem? Uau! Que coisa maluca, né? Tava colocando, às vezes eu coloco umas playlists aleatórias no Spotify. E aí, de repente eu tô ouvindo a Sandy cantando algo, parecia um mantra, parecia uma coisa. Gente, é a Sandy que tá cantando. É. Vamos brincar, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. É, Sandy. Tem gente que tá acordado e tá achando que tá dormindo, tem gente que tá dormindo e tá achando que tá acordado. Tem gente que tá dormindo um sono profundo e tá achando que tá desperto. Tem gente que tá desperto e continua achando que tá dormindo sono profundo. Ah, pessoal, eu tô gostando desse pessoal. A Ana fez até figurinha, foi ótimo. Ah, Ana. Vou fazer uma da Ana. Ah, Ana. Hum. E pessoal, boa noite a todos novamente. Espero que vocês tenham viajado nessa voz abençoada, cantando algo tão abençoado, verdadeiramente para todos nós, um presente. Um presente. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É isso que a gente vai fazendo aqui. É isso que a todo momento a gente vai trazendo você a refletir. Refletir. Presta atenção na palavrinha. Refletir. A todo momento a gente traz a reflexão até você. Reflexão não é o que eu falo, não é o que eu penso, não é o que eu acho. A reflexão é justamente a verdade de volta daquilo que você está emanando, aquilo que você está vendo, aquilo que você está buscando. E isso volta
E muitas vezes é muito profundo, porque você está esperando uma coisa e na realidade é algo completamente diferente, porque normalmente é algo que você não quer enxergar. Mas só assim se olha para dentro, só assim desperta, só assim verdadeiramente age. E a gente tem todas as desculpas do mundo para acreditar que estamos certos, que estamos em um caminho que é o caminho correto, que estamos sempre todos repletos de razão, estamos todos no melhor caminho. Aquele caminho que eu escolhi sempre vai ser o melhor. Sempre. Aquele caminho que você escolheu vai ser o melhor para você sempre. Não é sobre o que a gente fala, é sobre a cura emanada em inúmeras frequências. Esse é o propósito da gente estar aqui. Uma desculpa para a gente estar sentado em sanga, emanando esse amor, celebrando esse amor. Estamos presentes aqui e aí, junto com você, para que nós resolvamos algumas questões tão necessárias serem curadas, tão necessárias serem colocadas à luz, para que se manifeste luz, para que se manifeste paz, para que se manifeste amor, para que se manifeste verdadeiramente a compaixão em cada laço e entrelaço de pensamento. Porque o que nós vemos e sentimos daqui é apenas energia e nós podemos sentir e tocar o inconsciente coletivo juntos, porque somos a mesma coisa acontecendo. Então não é sobre o quanto você se cala, o quanto você tem vergonha, o quanto você tem medo. Não é nada sobre isso. Porque isso eu sei e sinto, porque eu sou você. É sobre o quanto você se permite verdadeiramente reconhecer a sacralidade da vulnerabilidade em si e se disponibilizar para ser instrumento de cura para si mesmo e para o outro. Isso que é estar aqui. Isso que é eu me disponibilizar para ser um instrumento de cura aqui. E quando eu falo eu, meus queridos, eu estou falando vocês. O quanto você se disponibiliza a ser um instrumento de cura aqui. O quanto existe essa disponibilidade no seu coração em perceber-se a sacralidade da vulnerabilidade e agir de forma com que seja cura para você e para o próximo. O quanto de verdade há na sua fala. É hora de se submeter a si mesmo. Menos a Maria José que está de cabeça para baixo. Mas é hora de se submeter a si mesmo. Pronto, obrigado Maria José. Eu já ia começar a falar assim para eu começar a te ver direito. O quanto nós verdadeiramente estamos nos permitindo compreender o que estamos realizando aqui, para que nós não caiamos nas armadilhas que nós mesmos criamos para nós. Ah, pessoal, eu tinha... O que é? Ah, sim, lembrei. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente está online, não precisa usar máscara, tá? Quem está de máscara pode tirar a sua máscara. Podem tirar. Podem. Podem tirar a sua máscara. Não precisa de máscara. Podem tirar.
Isso, isso. Não precisa de máscara. Ninguém aqui tá querendo ser especial, ninguém tá querendo ganhar nada de ninguém. Ninguém quer chegar em algum lugar. Ninguém quer ser mais ou menos amado, mais ou menos desperto, mais ou menos iluminado, né? O santo. Ninguém quer isso. Ou quer? Como é que é isso na vida de vocês? Ah, pessoal, pessoal. Eu vou colocar de novo para vocês ouvirem. Uou! Hein? Eita! É, Sandy. Sandy surpreendendo a gente, a lenda dessa paixão. Não é isso, pessoal? Vamos lá, meus queridos, vamos começar. Vamos dar um oi. Quem está de câmera desligada, liga. Quem está com o microfone desligado, liga para que a gente bata um papo e consiga trazer algo de útil, né? Algo de agradável a todos nós aqui nessa quarta-feira à noite. E aí? Ah, não, eu tenho que parar tudo para falar Ju e Gil. Lindos vocês, saudades. Namastê. E aí, pessoal, vamos lá? Quem quer começar? Dá um oi pra gente. Para quem não sabe como funciona, um atendimento coletivo ele só existe quando existem pessoas que querem trocar uma ideia. Senão vira satsang. Satsang tem amanhã, de tarde com a Vit no Instagram e domingo tem outro, domingo à noite. Eu não lembro dos temas, se alguém tiver aí, quiser abrir o microfone e falar os temas do de amanhã e do de domingo à noite. A cara da Ana, não sou eu que vou falar. Vamos lá, pessoal? E aí, Saulo, tudo bem? E aí, Olá, senhor galera? Alexandre, tudo bem? Primeira participação aqui. Você costuma dizer, né, que enquanto houver sofrimento, enquanto houver escolha, haverá sofrimento, não é isso? Uhum, E eu me pego, acho que eu vou pegar um exemplo de uma situação, porque eu me vejo num loop assim que parece que sempre haverá algumas escolhas mesmo, e tem algumas que eu fico refletindo se elas em algum momento vão deixar de existir. Então, vou refletir com um exemplo. Aqui em casa a gente tem tipo uma horta comunitária, né, um espaço em que algumas pessoas vêm, ajudam, fazem algumas coisas, levam alimentos de volta. E tem um pé de chuchu que fica na cerca, assim, sabe? Ele gera chuchus para fora, chuchus para dentro da cerca. E começou a vir um casal de tempos em tempos e se cumprimentando a gente. E aí, vou pegar um chuchu aqui, tá tudo bem. Ele, né, a gente começou a criar uma amizade, conversar. Ele pegou meu telefone. Não, eu vou combinar que eu vou vir um dia aqui ajudá-los e participar. Tá tudo bem, que bom. Seja bem-vindo, portas abertas, quando você quiser. O que foi, mas aí foi acontecendo, do saco dele de chuchu tá cada vez maior, né? Ele vinha toda semana, ele já começou a contar a história dos vizinhos dele, que ele estava distribuindo chuchu para a vizinhança toda. E até que aconteceu de um dia a gente ter voluntários aqui que queriam chuchu e não tinha chuchu para levar. E aí, nesse momento, houve a escolha de que, quando fôssemos escolher os chuchus, seria do lado de fora, para que não houvesse chuchus, para quem não contribui com o projeto coletivo. E aí eu vejo esse dilema, né? Porque houve o sofrimento, né? De ter que tomar essa escolha, né? Tomar essa decisão entre duas coisas boas, né? Uma é deixar aberto para que as pessoas
aproveitem daquela abundância ali. Por outro, também beneficiar aqueles que estão participando de um projeto. E aí me faz refletir se será mesmo que em algum momento não haverá escolha, né? Se existe um caminho para isso. Então, queria te ouvir. Perfeito, querido. Bem-vindo. Que bom que você está aqui. Só desligo isso. Obrigado. Bem-vindo. Que bom que você está aqui. É sempre muito bom a gente balizar o conhecimento vindo da fonte, o conhecimento firme. O que é o conhecimento firme? É o conhecimento dessa presença que é constante, né? Que é imortal, todos somos. Mas dentro desse conhecimento firme, querido, eu te falo com todo o amor do mundo que não são essas escolhas que estão sendo faladas que geram sofrimento. Nós estamos falando que enquanto houver escolhas, haverá o sofrimento. Nós estamos falando de estarmos identificados com a dualidade. A gente estar identificado com os medos, com tudo que nos aprisiona aqui, de certa forma. Quando se entende verdadeiramente o real propósito, e aí você entra em uma frequência que é uma frequência de serviço abnegado, você percebe que para o ser vir, né, o ser vem. O ser vem. O ser vir é isso. Né? Eu sirvo para o ser vir. E dentro dessas escolhas, querido, está também o que as pessoas imaginam que seja real, que é o livre-arbítrio. As pessoas imaginam ter livre-arbítrio, as pessoas imaginam ter escolhas, as pessoas imaginam ter essas coisas todas. Quando na realidade, quando se está amando verdadeiramente, quando se está amando de forma incondicional, ou seja, sem condições, nós temos na palavra também, quando eu estou amando, eu estou amando. Então eu não tenho escolha. E aí você pode fazer toda a analogia do caminho do meio. O caminho do meio é o caminho reto. O caminho reto não é o caminho da esquerda ou da direita. Então a gente tem várias representações em escrituras sagradas, como essa do caminho do meio. A gente tem também palavras do Mestre Jesus que coloca a questão de você ter a sua entrega, ou seja quente ou seja frio. Se você for morno, meu pai te vomita. Basicamente isso, né? Eu não estou falando a escritura correta, mas basicamente é isso. Ou seja, você tem um caminho que é um caminho reto. E esse caminho reto, ele é o caminho da não escolha, o caminho da não ação, o caminho do não pensar, o caminho do não fazer. E isso só vai se dar quando verdadeiramente reconhecer-se o rio que deságua no mar. Porque quando se tem esse reconhecimento, esse reflorescer-se em si mesmo, se há a total absorção da representatividade do que é a verdade agindo em todo o seu ser. Então você não tem mais escolha. Você está a serviço. E é por isso que você vê, quando normalmente se abre a consciência, existem as expansões, existem os movimentos e pererê, aquela coisa toda, a gente não precisa entrar nisso, mas existe um movimento que é comum a todos aqueles que vão alcançando graus de expansividade. Essas pessoas que começam a se tornar cada vez mais presentes em si mesmo no agora, essas pessoas começam a ser mais generosas, começam a ser mais compassivas, começam a se entregar mais, começam a se doar mais, começam a servir mais, a certo ponto de não esquecerem de si mesmos. Não é isso. É porque se entende dentro do processo da não identificação de que não é aquilo. Então não é escolher se é o chuchu ou se é a laranja, se é para dentro ou se é para fora, porque essas são escolhas triviais a todos nós que estamos encarnados aqui hoje. Então, eu preciso sair daqui agora, por mais que eu saiba e tenha total entendimento de que eu não sou isso, eu preciso tomar um banho. O meu corpo pede comida, essa máquina que eu administro pede comida e eu preciso comer. Depois disso, eu preciso escovar os meus dentes, eu tenho que dormir. Isso não é
uma escolha no sentido da escolha que gera o sofrimento. A escolha que gera o sofrimento, ela está na questão do desejo, na questão do apego. E presta atenção, quando eu falo desejo, muitas pessoas levam para o sexual. Por quê? Porque é uma cura que precisa também estar sendo feita aí. A questão do desejo, ela está intimamente ligada a toda a sua sensação e a ilusão do controle também. Assim como o controle do que, bom, eu tenho um controle de que aquele chuchu é meu. Não, querido, o chuchu não é seu, a laranja não é sua, aquele casal. Na realidade, quem está ficando com o saco cheio, cada vez mais cheio, não é o casal, é você. Porque aquilo tem te incomodado tanto. O que incomoda no outro é o que incomoda em nós mesmos, né? Talvez o fato de eu escolher pessoas especiais para receber o chuchu esteja acima dele que está enchendo o saco de chuchu e distribuindo entre os vizinhos dele. E se por algum acaso os vizinhos que ele está distribuindo o chuchu são pessoas que ficaram desempregadas na pandemia e essa é a única forma deles alimentar os filhos dele? Então ele está enchendo o saco de chuchu e levando para as pessoas que realmente estão precisando. Então, eu não sei se você tem essa informação ou não, mas quando a gente vai matutando essas coisas na nossa cabeça, falando de uma forma bem aqui do planeta, né, para a gente se entender bastante, quando a gente fica matutando essas coisas, a gente está gerando um sofrimento enorme dentro de nós, o qual a gente passa da ideia do que eu acredito ser um coletivismo, da ideia do que eu acredito estar na presença do nós, e levo tudo aquilo que eu acredito a um grupo especial. Veja bem, Alexandre, atendimentos coletivos, eles não fixam somente naquela pessoa. Você me dá gancho para eu falar, para abrir totalmente para o macro, tá? Eu não estou falando isso de você, eu estou abrindo para o macro, tá bem? Como é a sua primeira participação, talvez, meu Deus do céu. Não, fica tranquilo. Talvez, por exemplo, isso seja o que a gente brinca do namastê seletivo, a gratidão seletiva, o todos somos um seletivo, né? Talvez somente as pessoas que estão me ajudando na Terra sejam as pessoas que mereçam ganhar esse chuchu. Talvez eu, de certa forma, entendo que eu estou trabalhando para o macro, mas estou trabalhando dentro de algo egóico, onde eu coloco as minhas regras dentro de uma horta coletiva, como, por exemplo, foi citado aqui. Então, se eu crio algo que é para o outro, por que me incomoda o outro pegar? Por que me incomoda o outro aparecer? Por que me incomoda o outro ganhar mais do que eu, se ele faz a mesma coisa? Por que me incomoda, se eu estou com uma consciência tão expandida, por que me incomoda aquele que torce para o time de futebol rival? Por que me incomoda aquele que come uma comida que eu não considero legal comer? Por que me incomoda aquele que tem uma crença diferente da minha, sendo que eu sou tão liberal, tão expansivo, tão pregador disso, né? Então, quando eu abro, e eu continuo usando como exemplo a questão da horta, mas eu já expandi muito esse papo, quando eu me coloco como detentor daquela verdade, eu me coloco dentro de uma caixa de que aquela verdade, ela é a única verdade porque ela é a verdade que eu acredito. De que eu coloco que aquele é o jeito certo. De que dessa forma é a forma correta de atuar e de agir em mim. E daí colocando isso de uma forma bem aberta para todos, para que todos comecem a trazer isso para a vida de vocês com relação a várias atitudes, movimentos, momentos, a gente compreender
que todas essas escolhas estão baseadas no medo. Medo na questão da inferioridade, não de cima, de baixo, de dual, mas inferioridade em frequência de pensamentos. É uma escassez em mim, é um não merecimento em mim, é algo que eu tenho poder. Vocês já viram uma frase, eu não me recordo de quem quiser buscar pode buscar, e quem souber, se quiser digitar ou falar também não tem problema nenhum, é porque eu não sei de quem é a frase. Tem uma frase de alguém que fala assim: dê poder a um homem e conhecerá, tipo, ele, o seu caráter, sei lá o que é, mas é algo nesse sentido. Vocês conhecem essa frase? Seja esse o poder da horta, seja esse o poder do trabalho, o poder de tudo, de tudo. Quando você tem algo e o outro não tem, e você se coloca em uma posição acima daquilo, é hora de parar e analisar. Maquiavel, obrigado, Ovani. Ovani sempre me salva. Esse cara ele sempre me salva. Obrigado, querido. Eu só não lembro a frase correta. Se vocês quiserem jogar aqui pra gente ler, ou quem quiser falar, vai ilustrar melhor o que eu tô falando. E Alexandre, eu tô falando de novo, querido, não é mais pra você. A gente já tá extrapolando ao extremo, tá? Porque senão as pessoas vão falar assim: nossa, coitado do Alexandre, a primeira vez que chega, o Saulo já tá falando que ele não tem coração, que a horta dele é a horta do ego, a horta maligna. Não, não é nada disso. Mas é pra gente parar, refletir, pensar e meditar o quanto em nós isto, vamos ver aqui, André, muito obrigado, dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Essa tá bem en passant de Maquiavel, mas está ilustrando bem. Obrigado, André, você é meu amor. Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Né? Então, qual é esse poder que mostra a você quem realmente você é? Esse poder trazido a você vai mostrar realmente quem você é. Você está agindo pelo outro, você está agindo por si, você está agindo por medo, né? E como a gente fala, tudo o que vem pelo medo, assim como tudo que vem frequenciado pelo amor. Entendam quando eu falo essa questão, né? De vem pelo medo, vem pelo amor, porque o medo é oposto ao amor. Mas a gente está falando de unidade, aqui, pois é, mas a gente está fazendo um atendimento coletivo na dualidade. Então a gente precisa trazer espiritualidade contemporânea para que a gente resolva as situações e as soluções do dia a dia por meio dos entendimentos da presença. E é por isso que é importante a gente estar conversando aqui, para a gente poder falar de uma forma com que todos nós consigamos refletir juntos sobre quem realmente somos aqui. Porque ir embora, todo mundo medita, todo mundo conecta. Ixi, a gente faz aqui uma meditaçãozinha, vai todo mundo na lua e volta junto, vai todo mundo no trono e volta junto, feliz da vida. Só que o trabalho real, o trabalho verdadeiro é o ancoramento da presença aqui. Porque senão você não estaria aqui agora. Você estaria lá. Assim como eu. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho o que fazer aqui. Porque senão, da mesma forma que vocês, eu não estaria aqui. Eu estaria lá, passeando, brincando, como presença constante para cima e para baixo, sendo tudo, sendo a natureza, sendo o universo, sendo as várias moradas da casa do Pai, sendo o próprio Deus em ação, e blá, 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 blá. E você? Quando você tem o poder de escolher para quem você vai dar o chuchu, para que você, pelas entrelinhas das grades do seu muro, comece até a fazer contas. Quantos chuchus será que aquela pessoa está pegando de mim? Ontem ela pegou 3, hoje ela pegou 5.
Será que eu estou sendo permissivo demais? Será que ele não sabe o que é ajudar o próximo? Ou será que é algo que eu tenho que olhar em mim? Quantos chuchus você já deu para alguém e depois quis cobrar de volta? Quantos chuchus você já deixou que os outros pegassem numa atitude caridosa, mas estava esperando gratidão? Aonde entra a questão do serviço desinteressado para a purificação da alma, do corpo, da mente, do espírito? Aonde entra o serviço desinteressado se você está esperando um troféu? Essa é a não escolha. Porque todos esses pontos dentro dessa reflexão, de tudo que a gente está falando aqui, todos esses pontos trazem o sofrimento da escolha. E não é a escolha se eu viro para a direita ou para a esquerda, porque isso não existe. É o intento, aonde dentro de mim existe o que motiva essa ação, existe o que motiva esse pensamento. Aonde dentro de mim existe isso que motiva essa decisão, essa atitude, esse pensamento. E daí com isso você pode perceber várias coisas na sua vida. De pessoas que, por exemplo, são extremamente boas de fazer negócio, ganham rios de dinheiro, mas são extremamente escassas. Quanto mais entra é para tapar um buraco que existe ali. E nunca é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Assim como nós temos pessoas extremamente pobres, estou dando exemplos bem específicos, bem simples para que a gente seja capaz realmente de pegar a fala. Extremamente pobres do dinheiro e extremamente prósperos. Prosperidade não é ter, porque senão a natureza não seria próspera. A natureza não tem nada. Ela é. Assim como você, ser própria natureza. Você já é próspero. Você faz a escolha de se tornar escasso. Você é abundante, você faz a escolha de se tornar escasso. Você já é a felicidade em ação, você faz a escolha de se identificar com o sofrimento. De sofrer e sofrer e sofrer e sofrer. E voltar e voltar e voltar e voltar. Ou ir. Quando na realidade se está no agora, se está relaxado. Momento presente. O que te falta agora? Nada. Mesmo que você não tivesse nem aonde está sentado agora. Mesmo que você não tivesse o que comer, se você tivesse a certeza e o entendimento, porque certeza é bem blá blá blá, se você tivesse o entendimento, nós já falamos sobre o entendimento há um tempo atrás, se você tivesse o entendimento disso, você estaria sentado no chão, observando a lua e sendo incrivelmente próspero e feliz. Da felicidade real, a felicidade do ser.
O resto são as formas que você toma para girar dentro dessa roda, parênteses, samsara, fecha parênteses, acumular coisas, desacumular outras, ganha daqui, perde dali, estamos aqui nessa maia, nessa ilusão, nesse quem ganha mais chuchu, quem ganha menos chuchu, quem enche a sacola, quem não enche mais, quem tá olhando, quem tá enchendo e fingindo que não tá olhando. E assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. O quanto verdadeiramente eu tenho uma decisão comigo mesmo. Eu assumo a autorresponsabilidade, eu assumo o meu papel de ser responsável pela minha autorrealização. E o quanto eu ainda me preocupo, me identifico. Eu sou o dono. Me veio para falar uma coisa, porque duas pessoas aqui precisam ouvir. É a mesma coisa com os filhos. Você está criando o filho para você ou para ser um filho livre no mundo? Quanto de apego existe nessa relação que você chama de amor? Isso começa lá atrás, tá, pessoal? Isso começa antes da chegada do bebê. Isso começa antes da fecundação. Isso começa antes. Também tem pontos importantes na fecundação, na gestação, no parto, nas primeiras horas, nos primeiros meses. Toda consequência que você vai tentar tratar depois com os nossos amigos terapeutas, psicólogos, psiquiatras afins, terapeutas holísticos. Agora a moda são os quânticos. Tudo é quântico, né? Tudo é quântico. Baralho cigano quântico. Teta Healing quântico. Né? Daqui a pouquinho os artistas vão começar a copiar. Vamos fazer um karaokê quântico, uma pintura quântica. Já tem pintura quântica, eu tô brincando com vocês, já tem. Pessoal. Eu ia falar meu pessoal, mas eu vi que a Ana não tá muito feliz agora. Ah, Ana, viu? Pode parar com essa cara. Isso começa lá atrás, pessoal. Isso começa lá atrás. Isso começa desde o momento em que é minada, tolhida a sua liberdade. Mas não é de propósito. É porque os próprios pais foram tolhidos e minados e foram criados em um sistema o qual parece ser correto, mas criou um mundo, uma observância de tudo isso que acontece hoje, da infelicidade, da improsperidade, da falta do coletivismo, da prisão da autoignorância. Isso tem se dado cada vez mais presente por conta da mudança realmente dos padrões observáveis e julgamentos e comparações constantes, em competições que nunca se cessam.
E isso faz com que verdadeiramente você tenha hoje crianças depressivas. Porque são crianças que não estão exercendo o seu papel de ser criança. São crianças que estão sendo adultilizadas. Nem sei se existe essa palavra, se não existe, a gente acabou de criar. Vítimas de toda uma permissividade. Aí o ser cresce. E ele fala assim: agora eu entendi. Agora eu vou ajudar o próximo. Desde que o próximo fale muito obrigado. Não, agora eu vou me entregar ao serviço desde que... Ou seja, existe uma condição ali. Eu estou condicionado. A humanidade está condicionada. É por isso que está sendo necessário esse reset agora. Esse reset, esse restart, esse reinício. É por isso que está sendo necessário isso. É porque estava desencavalando um movimento em série que já estava começando a atrapalhar coisas bem mais interessantes que estavam sendo trabalhadas. Começou a atrapalhar. Porque estava uma coisa do tipo assim, mas então vai ou não vai? E daí tem uma intervenção acontecendo. E você pode acreditar no que você quiser ou não acreditar em absolutamente nada. Há uma intervenção acontecendo. E você se pergunta: será que eu coloco o chuchu para dentro ou para fora? Será que pelo fato do outro tá aproveitando aquela oportunidade e tá levando todo o seu chuchu, será que é a oportunidade dele alimentar a família dele inteira ali? Porque ele perdeu tudo nessa quarentena e você nem sonha? Será que não? Aí a gente tá, né, nessa dualidade. Será que ele tá pegando porque ele tá revendendo o bairro dele? Não sei. E o que te importa quando você faz o bem? Nada, você faz a sua parte. E deixa com que o outro faça a parte dele. Enquanto nós tentarmos controlar o outro, estaremos presos. Preso no relacionamento, preso em diversas outras questões, não precisam ser numeradas aqui. Onde eu estou preso naquilo porque aquilo se tornou o meu mundo. Aquilo se tornou a minha realidade, o meu ponto de vista. E aí eu sei que é forte para muitos de vocês. Mas esse ponto se tornou a minha arrogância. E eu gostaria que vocês soubessem de uma coisa. Quem é arrogante não sabe que é arrogante. E muitas vezes a pessoa arrogante
Eu sei disso. Eu sei, oh, meus queridos, eu já fui muito arrogante na minha vida. Muito, mas muito, mas muito arrogante. Muito. E a pessoa arrogante, ela acredita estar fazendo bem, muitas vezes. Gente, eu só falei com ela que ela tá gorda. Ela tem que emagrecer. Gente, eu só falei com ele que ele precisava cuidar melhor dos filhos dele, porque os filhos dele são tudo mal educados. Existem pontos de arrogância a serem trabalhados. Muitos deles estão até escritos, né, no livro que a gente está fazendo. Os 365 dias para o despertar. Tem muitas chaves para a arrogância. E normalmente, a pessoa arrogante, ela sempre reflete no outro a arrogância. Porque é o que ela é. Alexandre, não tô falando você mais, viu, querido? Ó, fica tranquilo, calma, pessoal. Ó, Alexandre tá ali achando que eu, ah, meu Deus do céu, Alexandre. Não, Alexandre, calma, fica tranquilo. A, a pessoa arrogante, ela fala assim, gente, mas eu explico 10 vezes e ninguém entende. Gente, não é possível. Eu tô aqui, eu já desenhei. Fulano deve ser burro. E você começa a perceber que a pessoa arrogante, ela tem sempre razão. Todo o resto está errado. Só a pessoa arrogante está certa. E essa arrogância é um fogo que ele não deve ser combatido. Mas como assim? Aí no outro encontro, né, vão chegar para mim, mas você falou que não tem que combater a arrogância. Sim, assim como a gente não combate absolutamente nada, porque se eu estou em luta, eu estou em sofrimento também. Você percebe na sutileza o que alimenta esse fogo. É o outro te pedir desculpa? É o outro te pedir por favor? É o outro te dar uma justificativa? É o outro precisar de você para tomar alguma atitude? É uma dependência psíquica, mental, emocional, um vício? O que anima esse fogo? Esse é o ponto. Essa é a autoobservação, essa é a autoinquirição. Porque se esse fogo está aí, é porque ele tem combustível. E a gente não está falando do fogo sagrado, tá, Ju? Se esse fogo está aí, esse fogo tem combustível. Como eu apago esse fogo? Se é do seu desejo. Opa, apagar desejo. Você entende qual a porta que está aberta para que esse, entre aspas, mal, fecha aspas, flua através de você. Percebendo isso, você já vai começar a ter uma aceitação bem amorosa e compassiva consigo mesmo, de que você já sabe por onde entra. Você está sentindo aquilo, experienciando aquilo, porque isso não é você, e você vê aquilo chegar e é capaz de decodificar aquilo, de entender aquilo de uma outra forma, e o melhor disso tudo, não se julgar por isso. Para que aquilo seja aprendido, entendido, passe
Até o ponto que você vai começar a entender qual a forma que começa a querer passar pela porta. Daqui a pouco você já vai ver que vai chegar até a porta. Daqui a pouco você vai ver que as mesmas atitudes, sensações, perguntas, quantos chuchus pegou, quantos chuchus não pegou, aquilo acontece e aquilo não incomoda mais você. É porque você entendeu. Dentro da prisão da autoignorância, aonde eu fecho essa porta e deixo com que esse fogo se extingua naturalmente. Não é luta. Se você for lutar, você vai perder. Se você ganhar, fica tranquilo, você perdeu do mesmo jeito. Você vai achar que ganhou. Quem ganhou foi a arrogância novamente. Eu ganhei da minha arrogância. Soa estranho, né? Eu tenho meu troféu que eu ganhei sobre a minha arrogância. Troféu de número 1. Por isso é importante olharmos constantemente. Orai e vigiai. Isso é orar e vigiai. Até o momento em que se relaxa. Por quê? Porque eu já ajo de uma forma com as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos estão vibrando em uma direção aonde eu não tenho mais escolhas. Entende como é que fecha? Se isso fosse um raciocínio, imagina o quanto que a gente deveria ter matutado para chegar até aqui. Entende como é que fecha? É por isso que não existe a escolha. Porque quando verdadeiramente se está amando, se está a serviço. E ponto. Quantos chuchus ele pegou, quanto eles deveriam pegar. Mas por quê? Não me interessa. Se pegaram é porque precisam. Ah, mas eles venderam. Se venderam é porque precisa do dinheiro. Ah, mas eles deixaram perder tudo. Uma lição eles deveriam aprender, sendo que deixaram perder tudo. Ah, mas eles comeram tudo. Eles precisaram comer aquilo tudo. É por isso que está tudo certo. É por isso que tudo flui conforme o poder da criação. Por isso que existem as leis que regem esse cosmos. E é por isso que enquanto eu estiver interferindo nisso, ou seja, enquanto houver escolhas, haverá o sofrimento, porque eu não estarei sendo quem verdadeiramente eu sou em toda a plenitude, abundância e prosperidade nessa existência. Gratidão, Alexandre. Gratidão. Mais alguém, queridos? Boa noite. Boa noite, Munhoz, Bruno Munhoz. Tudo bem, querido? Eu não abri o vídeo que não estou podendo abrir por enquanto. Tá bem. Eu gostaria de pegar um gancho nessa linha que a gente está seguindo dentro da pergunta e fazer o seguinte questionamento. Quando se está no sexto chakra, como se identificar que está preso no sexto chakra? E ainda, como seria o passo para sair do sexto chakra? Posso falar? Ou tem mais alguma coisa, Bruno? Não, só isso. Deixa eu só fechar aqui o microfone. Tá bem. Bom, tem uma frase que eu falo muito e ela tá até gravada, muitos de vocês já devem ter ouvido, que a chave para a porta de saída do sofrimento está em entender que o amor
é a resposta para todas as perguntas. Então é somente se acolhendo, Bruno, porque amorosamente nós entendemos que não existem essas condições que nos perturbam e que nos prendam a qualquer lugar que seja. Podemos chamar de chakras, podemos chamar de salas, podemos chamar de pessoas, podemos chamar de dinheiro, podemos chamar do que for. Enquanto eu ainda estou aprisionado em algo, seja isso um fenômeno, porque tudo é um fenômeno acontecendo, né? Aqui, principalmente, nesse mundo, o que nós temos de fenômeno é justamente o que nós estamos fazendo aqui agora. O mesmo ser, dividido em diversas ilusões, experienciando cada uma dessas faces, espelhando-se em si mesmos multiformes pensamentos para encontrar-se a si mesmo no final das contas. Quando eu estou preso a algo, quer dizer que eu necessito me desidentificar disso, seja isso o que for. Então, quanto mais eu acredito estar preso, mais eu ficarei. Quanto mais eu acreditar que existe uma chave para eu me libertar disso, mais eu vou buscar por uma chave. Quanto mais eu acreditar que estou dentro de uma jaula, mais grades aparecerão nessas jaulas. Quanto na realidade, tudo isso é fenômeno, tudo isso é ilusão. E tudo isso faz com que nós fiquemos absolutamente presos a conceitos, ideias e afins. Quando eu me prendo, vamos citar no sexto chakra, eu estou preso a principalmente fenômenos que a gente pode falar dos fenômenos espirituais ou fenômenos intuitivos ou fenômenos que estão ligados à autoconexão. Isso faz com que eu me prenda, muitas vezes, em processos egóicos de detenção de informações ou de processos ou de conexões ou de forças, energias afins, aonde eu me encontro tão poderoso demais que eu me assento em cima dos outros. E nessa hora, quando eu começo a perceber isso, existe algo que se chama falso ego, também o nosso ego espiritual, que faz com que nós identifiquemos que estamos nos colocando acima do outro, acima do próximo, ou superior na relação, ou no trabalho, ou em qualquer lugar que seja, e a gente, uma hora ou outra, vai cair. Uma hora ou outra a gente cai disso. Porque eu vou me inflando, até um ponto em que talvez aqueles fenômenos não sejam o suficiente, porque eles continuam sendo fora e não sou eu. São experiências, são sensações, são frequências, são momentos, são pessoas, são energias, são terapias. E eu verdadeiramente não consigo me desvencilhar disso, não consigo me desvencilhar de mim, porque o caminho para abrir o lótus total é justamente a presença. E o que é isso? É nada. É nada. É absolutamente nada. É absolutamente o vazio. É absolutamente o vazio e silencioso ser, que atua no poder da criação. É o mistério do ser, é o mistério da presença. É o que é. Toda força, poder, toda glória é fenômeno. Porque, mais uma vez, eu vou relembrá-los a todos. Todos os que verdadeiramente vieram
em ímpeto de presença, desceram do seu salto ou tiveram que descer do seu salto e servir. Todos. Não tem um que não fez isso. Justamente para que fique evidenciado e claro a importância do Karma Yoga em tudo que nós fazemos como Sangha. Para quem não sabe, tem a Biblioteca da Sangha, tem link, tem centenas de livros, dentre eles eu falo sempre para ler em Vivekananda. Tem lá vários livros do Karma Yoga, peguem e leiam para entender. É justamente o que nós fazemos em Sangha o tempo inteiro. Servir, servir, servir para a purificação do ser, para a purificação da presença, disso tudo que é, para que se entenda por meio do serviço abnegado a entrega real da vida. E vejam bem, não confundam isso com martírio ou santidade. Não confundam isso com terem que virar mendigos e se esquecerem de tudo e largarem tudo para servir. Não é isso que eu estou falando. Isso eu estou falando porque existem 4 pessoas aqui que precisam ouvir isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Você não precisa largar o seu emprego para você se iluminar. Você não precisa ir para o alto de uma montanha, ir para um monastério. Não, você não precisa de nada disso. Temos vários chakras que bloqueiam a subida. Dentre elas, o próprio nome, subida. Subida já bloqueia. Subida, você precisa subir, você precisa chegar, você precisa fazer esse movimento. Quando na realidade você se torna puro, próspero, abençoado, ungido, quando verdadeiramente, desinteressadamente você serve. O quanto você está disposto verdadeiramente a deixar de ser. Nós não estamos falando em acumular experiências. Nós não estamos falando em acumular poder. Nós não estamos falando aqui em acumular influências. Nós não estamos aqui falando a respeito do conhecimento adquirido, porque esse ocupa um lugar limitado dentro do quanto a sua mente consegue armazenar. O que nós estamos falando aqui é justamente o oposto. Abrir o chakra. E eu já expandi muito essa resposta também, eu tenho que ser justo, né, com o Bruno, para falar da mesma forma que eu fui com o Alexandre. Bruno, já falei já há muito tempo, agora a gente já expandiu já essa resposta, né, para muito além. Assim como, se houver dúvida se o seu chakra tá bom, se não tá, se tá aberto, se não tá, se tá girando, se não tá, se tá pro lado certo, se você tem dúvida é porque não tá. Se você tem dúvida, eu consegui abrir, tô falando, né, consegui transcender esse chakra. Queridos, se tem dúvida é porque não foi. Se tem dúvida é porque não é. Se tem dúvida é porque não está. Não existe isso. Essa fala do Bruno ela é muito pertinente porque em vários discursos eu falo sobre a importância de estarmos conectados ao que verdadeiramente é o conhecimento firme. Né? Os fenômenos existem? Existem. É claro que existem. Mas nós devemos estar atentos à nossa libertação. Porque muitas pessoas colocam os fenômenos como se os fenômenos fossem a total e verdade absoluta. Só que assim como é em cima, é embaixo.
E não é só porque alguém está desencarnado que ele está superior a você, ou que esteja em condição de dar algum conselho. Temos muito encarnados embaixo, milhares de vezes mais evoluídos do que centenas de milhares de muitos desencarnados. Um outro dia, estendendo mais um pouquinho, se vocês me permitem, eu vi um comentário, eu cheguei a comentar sobre isso em algum discurso, em algum lugar. Foi no Facebook uma vez que eu vi alguém escrevendo assim. Alguém falou, tipo, nossa, Jesus vai voltar, e aí o outro falou assim, nossa, como é que é? Falaram. Era algo a ver com o espiritismo e falaram do Brasil. Coitado se ele voltar e se ele voltar no Brasil. E daí eu coloco para vocês aqui, já que a gente está no Brasil, pelo menos a maioria de nós. Você sabe espiritualmente, multidimensionalmente, frequencialmente, fenomenologicamente o que é o Brasil? Vocês fazem ideia? Depois busquem saber. E a questão sobre Jesus foi justamente para ilustrar a vocês, assim como temos vários outros, de um ser de altíssima pureza, entrega e amor, encarnado aqui e passando por todas essas coisas que nós passamos hoje. Assim como vários outros também vieram. Então não acredite você que a resposta está em cima, porque não está. A resposta está sempre em você, na verdade e presença que você é, na coragem desse agir pelo coração que é você. Então não acha que está fora. O que você busca já é você. Está no florescimento disso em você, está no despertar das virtudes pelo seu coração. Se eu me pegar por etapas, quer dizer que eu terei vencido cada corrida e ganho cada troféu em cima de etapas. Mas ora, eu conheço pessoas extremamente conectadas e extremamente fenomenológicas que não se resolveram no primeiro chakra. Como é que é isso? Conheço pessoas extremamente bem realizadas. Estou falando com relação a medo, sexualidade, né, essas coisas todas, né? Vamos supor. Prosperidade. Conheço pessoas extremamente bem resolvidas em seus chakras inferiores e extremamente mal resolvidas nos superiores. Ou até mesmo no cardíaco, por exemplo, extremamente mal resolvido. Por isso que o movimento inicial da purificação do ser, isso está no outro livro, que é a Essência da Virtude, por isso que está no movimento inicial ainda dual, ainda dentro da dualidade, ainda dentro desse movimento em que se encontra a consciência aqui, não a consciência com C maiúsculo, a consciência que está agindo aqui, a gente não pode deixar de falar dela, né? Do campo mental aqui, sendo relacionado com tudo isso, trabalhando de baixo para cima para buscar esse ser, e aí entra o Karma Yoga, servir para o ser vir, para que ancore a presença verdadeiramente, desperte as virtudes pelo coração e verdadeiramente haja um ancoramento real disso que já é você aqui no planeta Terra. Porque se você quiser ficar em Andrômeda, você fica, querido, não tem problema.
Se você quiser ir para Júpiter, se você quiser ir para Órion, se você quiser ir para onde você quiser, você vai. Mas olha, tem uma parte sua ancorada aqui e ela é tão importante que você nem se lembra das outras. Você tem certeza absoluta de que você é isso que está aqui. Sentado, me assistindo, comendo pipoca, sei lá o que você está fazendo agora. Ela é tão importante que você não está lá agora. Você só vai para lá quando você para, bota sua música preferida, acende seu incenso, faz assim, pronto, aí você vai. Mas depois você cai aqui de novo. Por que você cai aqui de novo? Porque aonde você tem que resolver é aqui. Então não adianta eu, de certa forma, acreditar que estou parado no primeiro, no segundo, no terceiro, porque nem mesmo 7 nós temos. Nós temos muito mais do que 7. Se a gente for falar dos fenômenos que regem as energias magnéticas do corpo, fora todas as linhas que condensam toda a carga de elétrons disponíveis nessa malha que somos nós, essa malha corporal. Nossa, mas está falando de fenômeno? Não, queridos, olha, pesquisa qualquer terapia milenar que você vai ver que tá cheio de pontinho na gente que liga alguma coisa. Eu não estou falando nada de novo. Nada de novo. O simples fato de eu achar que estou chegando a algum lugar já me limita. Se eu venço o primeiro, eu sou vencido por ele. Porque não existe ele. Se eu venço o segundo, eu sou vencido pelo segundo. Se eu venço o terceiro, eu sou vencido pelo terceiro. E por aí vai. Quando eu falo até o 6º chakra se cai, quer dizer que não adianta você falar a língua dos homens e a língua dos anjos, porque se não tiver amor, de nada adiantaria. E aí São Paulo Apóstolo tem uma carta maravilhosa, que nós já decodificamos ela 1 milhão de vezes. Nós já decodificamos a música que fizeram em cima dela 1 milhão de vezes. E cada vez que a gente fala é algo novo, e sempre novo. Porque tudo é código e tudo é maravilhoso. Mas isso é fenômeno? Não, isso não é fenômeno, isso é o que é. É a verdade sendo revelada. Se eu acredito estar subindo, se eu acredito estar descendo, não existe isso. Se a gente for falar de fenômeno, na nova energia, nem funciona mais assim. Nem é mais assim. Ou você está no medo ou você está no amor. Você está no amor? Não importa. Ah, mas onde será que eu estou? Não importa. Você está no amor? Então tá certo. Eu estou servindo demais ou estou servindo de menos? Você está servindo com amor? Então tá na medida certa. Onde eu me pego no meio disso tudo? O quanto eu tenho me permitido experienciar sem criar rótulos para mim mesmo. O quanto verdadeiramente eu estou desejando de forma desinteressada, querendo de forma desinteressada ser esse rio que está indo rumo ao mar, ou quanto eu estou contando quantos metros será que vão chegar para eu passar pelo aquele afluente e fazer a conversão e chegar. Um produto cartesiano de todas as contas aritméticas realizadas vão trazer
um resultado palpável matemático não sagrado. Tem uma música, deixa eu ver se ela aparece aqui. Ó, vamos colocar ela. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Namastê, gratidão, Bruno, pela pergunta. A medida de amar é amar sem medida. Já diziam os engenheiros do Havaí. Não é isso, pessoal? E aí? A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Bora, pessoal. Por falar em fenômeno, né? Como se a gente não soubesse o tanto de coisa matutando na cabeça de todo mundo, mas... Vamos lá, pessoal. O satsang tem amanhã com a Viti. Lá vocês vão poder ficar quietinhos. Domingo tem satsang. Por falar nisso, alguém viu os temas? Alguém viu o tema de... tema de amanhã e o tema do de domingo? Só pra gente... O infinito, amanhã. Safira. Qual que é? O infinito é sua natureza. Olha só, a gente falou sobre, né, o ser natural, que bonito. Amanhã o infinito é a sua natureza. Que Isso. bom, que bonito. E qual que é o de domingo? Polinizando amor. Polinizando o amor. Ai, gente, que bonito. Obrigado, Celi. E aí, pessoal? Vamos lá para a gente fechar com chave de ouro? Vocês querem realmente que eu coloque aquelas músicas de elevador? Não, né? Pera aí. Oi! Oi, Natal. Fico tentando colocar a mãozinha e atrapalha aqui. Ó, eu tô vendo também o Ovani levantou a mão. Que bom. Que bom, pessoas. Eu ia colocar a música mesmo, vocês viram, né? Eu já tava colocando a música. Fala, Natal. Boa noite. Queria fazer pergunta, né? É assim, boa noite a todos. Às vezes a gente cai naquele enredo que você sempre fala, né? De estar naquela roda, procurando, de uma certa maneira, justificar as nossas falsas certezas, mas às vezes eu penso isso. Se eu vim de uma essência, imagine que começou tudo na essência que sou eu, né? E aí faço um percurso muito diferente que me leva a me distrair, como você fala, né, dessa essência e criar os sonhos e criar as ilusões e viver essas coisas como se fosse o verdadeiro eu. E dentro desse plano aqui da dualidade, dessa dimensão da dualidade, a gente termina, de uma certa maneira, fazendo o imprint mesmo dessa dualidade, né,
no nosso aparelho físico, no nosso próprio cérebro, no processo de habituação. E aí o que é que acontece, né? Na hora que a gente cai na real, e às vezes a gente passa anos para conseguir entender, caiu na real, discutindo aquilo, pensa até se engana, pensando que conseguiu. E cada vez quando você volta, você vê que não conseguiu nada, que você tentou se enganar e tornou-se coisa. Tem uma figurinha, tem uma figurinha assim, não tem, Ana? Tem uma figurinha do. Não tem uma figurinha nossa? Do. Como é que é? Ainda tá iluminado? Como é que é a figurinha? Ai, meu Deus. Cadê? Peraí que eu tenho que achar. Nossa, Natal, peraí que eu não posso perder essa. Eu não tô querendo tirar você da sua pergunta, não, tá? É só porque a vida tá funcionando assim, desse jeito. Cadê? Ai, Natal, que coisa que eu tô fazendo? Será que eu tô. Natal, será que eu tô tirando seu foco? Não, vai te dar, Ainda ou já acabou? Era isso a figurinha. Obrigado, Ana. Iluminado ainda ou já acabou? A gente tem essa figurinha. Se você quiser, é só me pedir no privado ou pedir pra Ana, a gente manda. Iluminado ainda ou já acabou? Essa eu é boa. nunca nem cheguei a tanto de achar que eu estou iluminado. Nessa questão aí, eu tenho até uma questão de autoestima muito em cima disso, né? Eu até sempre acho que, sabe, eu nunca mereço. Um pouco o contrário disso daí. Mas a minha pergunta é, e para que bota a gente aqui para viver tanto engano, tanta coisa, e se está tudo certo e coisa e tal? Eu fico assim, meu Deus, que loucura é viver, entendeu? E até que ponto a gente não continua se enganando, sabe? A gente não continua, a gente fala, ouve, a gente, sabe? Tem tanta... E aí cada dia mais certeza caindo, cada dia, né? E criando outras certezas e nunca sabe se é certeza, sabe? E aí uma fica doida, entendeu? Aí Luna se cala porque é muito doido, cara. É isso. É. É porque na realidade é o vazio, né? O silêncio ele é justamente a ausência dessas perguntas, né? Ele é justamente a manifestação do próprio ser, né? Ele é o que é. Enquanto você acha, você está achando, você tá fora, você está experienciando, você está vivendo, né? Então a gente não fala nunca aqui sobre mais uma experiência, mas sim o estado natural do ser, né? O tempo todo. Amanhã eu e a Viti a gente vai falar também sobre isso, né? O infinito ser, sei lá o que que é. O infinito é a sua natureza, né? Uma coisa assim, o infinito é a sua natureza, né? Porque você não veio aqui para experienciar isso. Você nunca veio aqui. Você nunca saiu daqui, né? É uma são todos conceitos, né, que nos amarram verdadeiramente a tudo isso. Essa pergunta ela já foi realizada diversas vezes. Acredito que teve uma vez que, inclusive, ela foi até um pouco recente, deve ter sido uns 2, 3 atendimentos atrás, não me lembro. E, e é justamente, né, essa grande brincadeira do reconhecer-se, né? Não estou falando de uma forma religiosa, não estou falando de uma forma não dual, não é esse o propósito do atendimento coletivo, pelo contrário, é a gente trazer de uma forma cada vez mais simples, cada vez mais entendível, para que a gente possa compreender mesmo ali, comendo arroz com feijão, qual a escolha que eu estou fazendo, né? É o caso ali do chuchu do Alexandre, né? Eu ponho o chuchu para fora, eu ponho o chuchu para dentro, eu guardo o chuchu, daqui a pouco o Alexandre ele vira e fala: esse chuchu tá me dando tanto problema que eu vou cortar o pé de chuchu. Sabe? Tipo, a bola é minha e ninguém joga. Então, os atendimentos coletivos, eles têm muito dessa entrega. Porque, ilustrando
de uma forma bem, bem, bem romântica, até eu achei, como você ilustrou, de quando a gente chega aqui, a gente vai vivendo as ilusões e vai vivendo mundos de ilusões, a gente não sabe o que é aquilo e demora-se tantos anos para perceber o que é um despertar ou um real despertar, um acordar geral, né? Um reflorescimento total. E nada separa ou nunca separou você do que sempre foi a fonte. É justamente essa ilusão dessas idas e vindas, desse sentimento de não pertencimento, de não merecimento, é justamente essa criação do eu que faz com que verdadeiramente se caia no engano de vir, voltar, de estar sendo, de estar experienciando, de estar, né? E de certa forma, tudo que é experiência, tudo que traz os sentimentos, as sensações, isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito importante, não deixa de ser real a experiência do ser. Porque o ser, ele experiencia Maia, experiencia a vida, experiencia a ilusão, experiencia até mesmo a própria verdade, muitas vezes através dos sentidos, né? Que conhece, dos sentidos que já tem uma certa familiaridade, quando até mesmo todos esses sentidos são todas formas da experiência do corpo saber mais sobre aquilo, ilustrar sobre aquilo, sentir sobre aquilo, degustar sobre aquilo, e não verdadeiramente o que é o real entendimento do que se é. E dessa forma, lê do engano acreditar que necessita de anos, lê do engano acreditar que não necessita de nada, porque da mesma forma que a gente fala do não fazer para se trabalhar a purificação, nós temos também que fazer e sermos autorresponsáveis por isso. E isso me lembrou um conto zen, que eu vou contar para vocês. Não é o último que eu contei, que as pessoas morreram de rir, mas todo mundo ficou assim depois, tipo, será que eu entendi mesmo? Será que eu não entendi? Será que era tão simples assim ou será que não era? Vou contar um outro. E aí, mas esse outro é simples mesmo, ele é direto e bem simples. Que tinha um sábio e ele morava no alto da montanha, no monastério. Essa é a representação que a gente tem do iluminado, né? Algo que eu preciso estar ali daquele jeito, daquela forma. E o discípulo desse sábio, esse Shila, ele virou para o sábio e falou assim: Mestre, se é tão simples alcançar essa consciência, ou se reconhecer essa consciência, pode falar da forma que quiser. Aqui a gente não está delimitando nada, tá? Que delimita é outra prisão fenomenológica que vai trazer você para uma caixa. Mestre, se é tão simples esse reconhecimento, se é tão simples isso, por que nós temos tão poucas pessoas libertas? É uma pergunta boa, não é? Essa é uma pergunta muito boa. Faz parte desse conto, tá? Aí o mestre falou assim: desce lá na cidade, bate na porta de cada casa que você conseguir e faz a seguinte pergunta: o que você mais deseja na sua vida? Só escuta, sem julgamento, e volta no final do dia. O discípulo foi, bateu em cada casa, perguntou: o que você mais deseja da sua vida? Escutou, escutou até o final do dia várias respostas e subiu de novo a montanha. Quando ele chegou na frente do mestre, o mestre já olhou para ele, ele chegou na frente do mestre e falou assim: eu entendi. Essa é mais simples do que a outra.
Esse conto é para que nós meditemos a respeito da real importância que nós estamos dando a isso. Porque não é somente eu esperar com que algo aconteça e você se torna escolhido dentro de um contexto que a gente já vem falando há muito tempo. Então quem está pegando o bonde andando não acha que a gente está falando de escolhidos especiais, não é isso? Essa purificação de si, não porque se é sujo, não é isso. A purificação, a gente está lidando com um estado de lapidação, de autoobservação, de questionamento constante do quem sou eu, de uma lapidação em mim necessária, tão necessária, que deve ter um esforço. Mas e o não esforço? É outra coisa que a gente está falando. Você tem que ter um querer real. Seja com 2 anos de idade, com 1 ano de idade, se já nasceu assim, com 50, com 60, com 200 anos de idade, dentro dessa nossa realidade dos corpos aqui. Seja qual for a tua educação, a tua raça, a sua crença, tanto faz. Se é ligado à espiritualidade ou não, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que possuem uma expansão de consciência absurda e que não são, de certa forma, espiritualizadas nesse sentido que a gente coloca como espiritualizado aqui. Inclusive com produtos de crenças próprias. Porque uma coisa é a ideia que você constrói sobre isso, e a outra é o que é verdadeiramente. Então você não só tem... Eu estou falando de iluminação hoje, é porque hoje está sendo necessário frisar nessa palavra, iluminação, tá? É por isso. Acho que vocês nunca me viram falar tanta iluminação na vida. É porque hoje está sendo necessário falar isso aqui. E essa palavra é desse jeito. Nesse beabá aqui. Existe esse mukti, existe libertação, existe liberação. Não somente nisso que a gente está fazendo aqui. Existem inúmeros avatares trabalhando em diversos campos do conhecimento. Matemática, música, tecnologia de uma forma geral. Então esquece o conceito que você tem do Cristo, esquece o conceito que você tem do Buda. Aquilo foi uma época, foi um tempo. Foram conhecimentos necessários a serem trazidos, a serem descidos, para que fossem desenvolvidos, para que fossem apresentados, para que fossem decodificados, e tão essenciais até nos dias de hoje, de tão vivos que são, de tão presentes que são. Toda a ideia construída do eu morre a partir do momento que morre-se para si mesmo. Inclusive para o querer entender, para o querer estar, para o querer achar. Porque justamente é o fluir que vai permitir com que se chegue, entre aspas, aonde se deseja chegar. É na hora que se quebram as expectativas, na hora que se quebram as barreiras, na hora que se caem os muros, na hora que se cessam as armas. Os questionamentos se extinguem, porque não há perguntas a serem feitas. Porque não há ninguém perguntando. Só o vazio e silencioso ser.
Assim como tudo que é falado no constante presente, sempre presente agora. Assim como tudo que é. Gratidão, querida. O Vani desistiu? É que acho que você quase respondeu com a minha curiosidade. Eu vou meditar um pouquinho aí. Aí, se não foi, na próxima eu pergunto. Mas fica à vontade. Fica à É pelo vontade. horário também. Tudo bem. Mas fica à vontade. A gente tem Gratidão. tempo. A gente tem tempo para se alguém quiser dar um oi, falar alguma coisa. Fiquem à vontade. Quem quiser dar um oizinho. Pessoal, vocês estão muito silenciosos hoje. Boa noite, Salva. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu tô tentando achar. Peraí, calma. Cadê? Natália? Isso. Oi, Natália. Desculpa. Fala, querida. Boa noite. Boa noite. Então, o meu questionamento é assim, eu estou no início, bem no início desse processo de tentar despertar, né? E a partir das minhas meditações e tudo que eu tenho visto, que eu fui criada desde pequena, assim, da melhor forma que meus pais puderam me criar, né? Mas de uma forma muito, como eu posso dizer, muito rude, sem a presença do amor, tá? E eu tento fazer isso diferente com meus filhos, mas eu me vejo num ciclo que sem querer, eu me percebo fazendo as mesmas coisas que os meus pais faziam comigo, com eles, sabe? Assim, sendo grossa às vezes, não querendo tratá-los de uma forma mais amorosa, né? Dando mais ensinamentos para eles, mas eu me pego às vezes fazendo diferente, não da forma que eu queria. E aí depois eu falo, poxa, não era assim que eu queria ter falado com eles, não era dessa forma, eu queria ter falado às vezes com mais amor e fui rude com eles. Eu me pego sempre nesse ciclo e isso me deixa assim, quando eu vejo que eu já fiz, sabe, pelo impulso. E aí o meu sofrimento é assim, como eu faço para conseguir acabar com esse ciclo, sabe? Essa é a minha dúvida, como acabar com esse ciclo? Seria isso. Ok, gratidão, Natália. Gratidão. Sua dúvida serve não somente para os filhos, mas também para todas as nossas relações, né? Sejam elas relações amorosas, ou trabalho, ou qualquer coisa, né? Primeiro, quem acha que está despertando já despertou e nem sabe, né? Porque para você estar aqui ouvindo essa baboseira toda e se importando em fazer uma pergunta, então é porque está fazendo sentido para você. Né? Então isso está fazendo algum sentido. Então algo em você já mostrou a você mesma a importância, de certa forma, em revelar para si mesma algo que ainda está oculto no ser. E por mais que você fale que sabe que foi a melhor forma que foi criado dentro da capacidade deles, existe a mágoa. Porque se não houvesse a mágoa, não existiria o julgamento de quando você toma essa atitude logo depois. Logo, quando existe esse julgamento por trás dessa atitude, é porque ainda não há uma compreensão real do que aconteceu com você. Então é por isso que você age, reconhece e se julga e se pune por isso. Uma dúvida. Quando você reconhece que foi rude, você
pede desculpas? Ou você simplesmente toma aquilo como sendo um erro e você vai tentar melhorar da próxima vez? Agora eu já consigo pedir desculpas. Esse é um caminho para consertar isso. Esse é um caminho para consertar uma roda quebrada desse carro. Vamos brincar dessa forma. Porque talvez se você não reconhecesse isso e você não colocasse isso exposto aos seus filhos de que você errou e que gostaria de ser uma pessoa melhor, e até mesmo porque não pedir ajuda deles para que eles também te auxiliem nesse processo, você estaria pautado em uma extrema arrogância, né? São só crianças. Né? Eu tenho que pedir desculpa por uma atitude dessa, são só crianças. Quando na realidade o que estaria sendo construído dentro desse relacionamento seria uma terceira cópia de uma relação abusiva. Né? Compreendam quando eu falo relação abusiva, porque o abuso normalmente as pessoas colocam relacionado à sexualidade. Né? Uma relação abusiva ela pode ser também uma relação tóxica em qualquer nível, seja esse nível qual for. Então, seu abuso da confiança, seu abuso do tamanho, seu abuso da consciência, seu abuso de qualquer coisa, eu estou aí me colocando acima daquilo e usando o meu poder para que o outro fique subjugado. E por que eu tenho prazer em subjugar o outro? Por que essa manifestação do que seria eu ter poder sobre o outro ainda é necessário em mim? Por que isso surge? Surge porque eu acredito piamente que devo estar no controle de toda a situação. Então, se eu tenho uma necessidade de controle muito grande, está na hora de eu parar um pouco e meditar um pouco sobre isso. Porque se eu tenho a tendência a controlar, tudo o que fugir ao meu controle vai me deixar louco. E prestem bastante atenção. Nada está sob seu controle. Absolutamente nada está sob o seu controle. O que você vai criar no relacionamento, seja ele qual for, é um padrão abusivo de relacionamento que você chamará de amor, mas na realidade é de uma toxicidade enorme. Necessário se faz o entendimento por meio da meditação. E nós estamos falando do outro sempre. O outro é um espelho. Né? Lembra que a gente falou da arrogância? Já estou extrapolando, tá, Natália? Também vou falar igualzinho eu falei com todos, né? Parará, parará, parará. Menos com a Natalina. A Natalina eu falei para ela mesmo. Mas para todos, para que a gente fale assim, ó, a gente já está extrapolando, a gente já está passando isso, né? Mas percebam que a arrogância, ela sempre, ela está manifesta no outro. Imagina você, já teve gente que virou para mim no satsang e falou assim, mas você é muito arrogante, você falou que você é o amor. Eu falei, mas você também é. Por que você não fala que você é amor também? Eu sou arrogante por falar que eu sou amor, e você? Seja também arrogante para falar que é o amor. Seja arrogante para fazer o que é o bem. Seja arrogante para doar, seja arrogante para servir. Uma hora esse carro vai andar. Se nós estamos falando do outro para consertar nós mesmos aqui, quem são as crianças? As crianças estão no seu estado
natural. Algumas já cortadinhas, lapidadinhas, mas a maioria delas tem sinceridade, simplicidade, humildade no falar, porque não tem esse filtro. Então elas vão virar para você e falar assim: mamãe, eu peguei mesmo e não falei, eu peguei e quebrei. E para ela tá tudo certo, ela pegou sim e quebrou, e tá certo. Mamãe, eu bati mesmo. Por quê? Ah, porque sim, que eu tive vontade e eu bati. Aonde está o nosso erro? E eu aprendo muito com isso todos os dias, com 2 filhas em casa também. Aonde que está o nosso erro? Nosso erro está em acreditarmos que estamos acima delas, que sabemos o bastante e que estamos aqui para ensiná-las. Sendo que, na realidade, quem está aqui para aprender somos nós, e quem está aqui para ensinar são elas. Porque elas levantam, e com muita maestria, todas as nossas sombras, para serem olhadas de perto e de frente e serem trabalhadas constantemente. Esse é um presente que você ganha. Isso é um presente, uma oportunidade na sua vida de realmente construir um ser que você imagina ser melhor a cada dia. O primeiro passo já foi dado. Reconhecer o padrão, reconhecer que repete o padrão, repetir o padrão e pedir desculpa por isso. Ah, mas é uma criança. Ah, mas é um cachorro. Ah, mas é um gatinho. Ah, mas é uma formiga. Sim. É a mesma coisa. Você não está acima de ninguém, nem de nada. E realmente aceitar. Aceitar a ação. Trazendo para si a responsabilidade da mudança. E que por mais que você acredite que o que passou, já passou, ainda se tem voltado no tempo e sofrido com isso. É necessário deixar ir. É necessário deixar ir. É necessário deixar verdadeiramente ir. Para que se viva uma vida liberta, uma vida viva. Com todo o amor disponível, com toda a misericórdia disponível, com toda a graça disponível. Para quando você vier ou for com o discurso de que sabe que aquele foi o melhor que eles poderiam ter feito, você sentisse isso verdadeiramente no seu coração. Porque somente esse sentir no coração, essa frequência absoluta do que verdadeiramente é o ancoramento dessa virtude aqui, a da compaixão, é que trará a paz e estará verdadeiramente livre do sofrimento. É necessário amar. Sem condições. Gratidão, Natália, pela oportunidade. Gratidão pela oportunidade.
Mas que dá vontade de puxar as orelhas, dá, não dá? Nesses meninos malucos? Ainda mais na quarentena? Ah, se não dá. Ah. É isso mesmo, né, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Amanhã, 2 horas da tarde, no nosso Instagram tem live com a Vitchon. Meu próximo encontro com vocês, fora todas as outras atividades, né? Tô falando de mim, porque eu sou muito egóico. Tô falando de mim. Próxima atividade comigo, eu, aqui, consciência individual, domingo, também, 8h30 da noite. Vamos amar sem medida. Não é isso? O melhor que a gente faz para liberar o nosso coração. Salvação. Salvar a ação. É isso que a gente está fazendo aqui. Lindo namastê a todos, muita paz, muita gratidão pela paciência, pelo amor, pelo carinho, por tudo. Por tudo mesmo. Muito amor, muita paz, muita bênção no coração de todos nós. Namastê. Muita gratidão.